Isso aí, galerinha. Vamos ver se a gente encerra então um conteúdo com bastante qualidade aqui. Eu lembro que no meu terceirão, cara, foi mais ou menos isso. Era a última aula, o cara deu uma aula de MHS, mas assim, eu só cruzei os dedos pra falar, não cai MHS, porque não deu tempo de absorver grandes coisas. A sorte também é que na nossa região o MHS é cobrado muito intuitivamente, com noções apenas. Eu vou te dar uma aula completinha, mas é raro eles cobrarem junto com equações. Bom, primeiro, o que é o MHS? Movimento harmônico simples. É um movimento que se repete ao longo do tempo. É isso, certo? Qualquer movimento que se repita ao longo do tempo, dá para tu dizer que é um MHS. Movimento harmônico simples, certo? Os dois casos mais clássicos de MHS é o sistema massa-mola. Pega um plano sem atrito, pega uma massa, amarra na mola. Se tu deixar ela no ponto zero ali, sem a mola estar comprimida nem esticada, fica paradinho. Porém, se eu pego esse corpo e estico até uma posição mais solto, a energia, a força que eu fiz arrastando o corpo até a direita, armazenou energia potencial elástica na mola, né? Aí eu solto ele desse ponto. A energia potencial elástica vai se transformando em... Aqui nesse ponto, a mola estava só puxando o corpo, estava acrescentando energia cinética no corpo. Só que a partir desse momento, a mola, em vez de não fazer mais força ou de puxar, vai começar a empurrar. Ele vai parando, né? Vai parando e ele para numa posição menos A do outro lado. Concorda comigo? Diz que esse não tem atrito, né? Por que ia perder menos ou mais energia, né? Por que ia espremer mais ou menos a mesma mola? Beleza? E ele fica assim para todo o sempre. Observem que no A ele para, né, momentaneamente. E aí volta para o outro lado, atinge a velocidade máxima no ponto zero, depois vai parando, para no ponto A, vem acelerando, velocidade máxima, vai parando, para, velocidade máxima no zero. Faz sentido? Faz sentido, né? Beleza. Se eu quiser determinar uma equação, cara, para poder prever a posição dessa massa ao longo do tempo, dá. Tu entender por que a equação vai ficar desse jeito é um pouco mais delicado, mas dá para intuir, olha só. Se eu quiser descobrir a posição x desse corpo, posição x, eu posso dizer que x é igual. Tem algumas funções matemáticas que são repetitivas, né, que vão indo de um valor até outro o tempo todo. Que funções matemáticas são essas? Seno, cosseno, né? Vai indo de 1 a menos 1 o tempo inteiro, né? Pô, beleza, então eu posso usar seno ou cosseno. Acho que cosseno é bonito. Cosseno. Já que cosseno vai de 1 a menos 1, mas eu quero que o corpo vá de A até menos A, eu tenho que multiplicar o cosseno por quanto? Por A. Então a fórmula vai ficar A vezes cosseno. É só eu escolher o argumento adequado agora ali, né? Para poder prever o comportamento desse corpo. E esse argumento, aquele valorzinho do ângulo ali, a gente escreve assim, ó. Ômega vezes T mais φ0. Hã? Calma. O que é T? T é o tempo. O tempo importa para saber a posição? Claro. O que é esse ômega? Esse ômega, pessoal, lembra da velocidade angular? Que é 2π dividido por tesão? Certo? Esse ômega tem a ver com a velocidade angular de um corpo que aqui embaixo giraria acompanhando esse, ó. Tu concorda que se esse corpo vai e vem, dá para imaginar um corpo girando, cuja posição fica igual à posição desse corpo com o passar do tempo? Sim. Certo? Então é só eu pegar um corpo que está rotacionando e faz o vai e vem igual ao desse cara aqui. Então esse ômega é chamado de pulsação, porque de fato tem a ver com um vai e vem, com a pulsação. Valor maior, valor menor. Tem a ver com a frequência também, né? Certo? Então o nome daquele ômega ali é chamado pulsação e tem a ver com a pulsação, ou mais lenta ou mais rápida. E tu concorda, só mais um pouquinho, e tu concorda que eu posso escolher da onde eu vou soltar o objeto? Eu posso soltar ele da posição A, que é mais confortável, mas eu posso soltar ele do zero e dar um empurrão, para que ele vá até a menos A e continue. Tudo bem? Esta posição inicial na fórmula fica representada pela fase inicial. Então fase inicial é aquele ângulozinho ali que tem a ver da onde o objeto partiu. Para resolver problemas de MHS, só tem que saber o nome de cada elemento ali. O resto é bobagem. Nome. Lembra? A de quê? Parabéns. Amplitude. Amplitude. Amplitude, pulsação, fase inicial. Só isso. Cara, te juro, cai na UFSC assim, ó. Juro pra ti, cara. Juro pra ti. Dá essa equação, um MHS obedece a tal equação. 01. A amplitude é 6.
Sim, pode. Mas a UFSC gosta... Sim, dá pra cair a mais difícil do mundo. Mas geralmente cai assim, galerinha. 0,1. A amplitude é 6. Não. Aí, beleza, tá vendo? É isso que eu quero que tu... Porque se tu sabe fazer o básico, cara, tu passa na UFSC. A não ser que seja medicina. Quem sabe é o básico, passa na UFSC. Tá? Essa história que a UFSC é difícil é migué dos alunos para se livrar da pressão do pai e da mãe, para ter explicação, para ter fracassado, entendeu? Mas qualquer um que estuda um pouquinho todo dia passa na UFSC. A UFSC é fácil, bota na tua cabeça isso. A pulsação vale 2. Sim, olha lá, a pulsação, ó. 2, é isso. A fase inicial é π radianos. Não, é π sobre 2 radianos. O período desse movimento é π. É π segundos o período desse movimento. Vamos ver se é? Tem essa fórmula aqui, não tem? Quanto é que deu a pulsação? Deu 2. 2 é igual a 2π sobre pressão. Está dividindo, passa. Está multiplicando, passa. Demora π segundos para o fenômeno se repetir. Tu viu? Tu pega um conceito de movimento circular, joga no ômegazinho, que é a pulsação, e acha o período. 2πr? Como é que é? Não, 2πr, movimento circular. Não, é velocidade linear, 2πr sobre t. Aqui é velocidade angular. Beleza? Parabéns pela colocação. Π segundos, então, o período. Show de bola. Então tu vê, né, cara, apesar de a fórmula ser feia e tudo mais, os nomes serem novos, o raciocínio cobrado ele é simplório, trivial, tranquilinho. A equação da velocidade, eu demoraria um tempinho para provar que ela é assim para ti. Mas de maneira bem rápida, a gente usa um conceito lá da faculdade que é chamado derivada. E derivando a equação da posição, a gente acha a equação da velocidade. Que ela fica assim, ó. A vezes ômega vezes seno de ômega vezes t mais φ0. A única coisa que aconteceu é que o cosseno virou... E aquele ômega, tá vendo? Apareceu multiplicando ali na frente, ó. Beleza? Ou seja, com essa fórmula aqui, eu posso pegar este valor e saber qual é a velocidade máxima, né? Concorda comigo? Porque isso aqui vai de 1 até menos 1. Velocidade do zero, cara. Como? Velocidade Em qualquer momento. Em qualquer momento. E olha que interessante. Quando o cosseno vale 1, o seno vale... Quando esse aqui for 1, isso aqui vai estar aqui, não é? Mas ele não vai ter parado, a velocidade vai dar 0. Olha como a equação é honesta. Beleza? É inacreditável. Essa equação prevê a velocidade daquele corpo a cada maldito segundo que se passa. E se eu derivar mais uma vez essa equação, derivada que tu vai aprender na faculdade, a equação vai ser a equação da aceleração. Vai aparecer mais um ômega multiplicando aqui, então vai ficar A vezes ômega ao quadrado, e do seno volta a ser cosseno. Cosseno de ômega vezes t mais φ0. E deixa eu ver uma coisa. Quando o cara está para a direita, a velocidade está para a direita, mas a aceleração está para a esquerda. Tem um menos aqui. Derivada do seno é menos cosseno, é isso. Tem um menos ali. Essas fórmulas de velocidade e aceleração, elas já raramente aparecem. Geralmente os caras nem falam dela. Mas o cara pode montar, te dar uma equação como essa, que eu te sugeri na outra situação, e perguntar qual vai ser a máxima aceleração para o corpo. Vamos ver como é que a gente sai dessa? Eu forneci uma equação da posição para vocês. 5 cosseno de 3π vezes t mais π sobre 4. Esta é a equação. Qual é a amplitude, meus amigos? Qual é a pulsação? 3π. Qual é a fase inicial? Física é fácil. Física é fácil, a física de ensino médio. E eu te pergunto, qual é a máxima aceleração que esse corpo pode atingir? Qual é a máxima aceleração? É só calcular isso aqui, ó. Quanto é que é o valor do A? 5. Quanto é que é o valor do ômega? 3π ao quadrado. 3 vezes 3? 9 vezes 5? 45π ao quadrado. É a aceleração máxima que esse corpo vai ter. Tu viu? Eu não uso a fórmula toda, porque a aceleração máxima ocorre quando isso aqui é 1 ou menos 1, né? Concorda comigo? Aí eu só calculo aquele valorzinho da frente, ó. Então é uma outra pergunta comum de aparecer. Pois não. Φ, fase inicial. Se eu soltar da metade entre o A e o 0 daqui, mas eu vou ter que empurrar daí. Isso, exatamente. Parabéns, senão não faz sentido, né? É isso aí, parabéns. Por isso que eu falei, se eu quiser sair do 0, tem que dar um tapa para ele poder ir até o A. Bonita observação, observação de quem está querendo entender. Então tu vê, de NHS geralmente eles botam essas equações e pedem para te pensar a respeito disso.
E usando essas equações e um pouco de um pouquinho de dedução ali, a gente consegue descobrir qual é o período que esses movimentos demoram, né, que esses corpos demoram para oscilar, que são perguntas famosas também no vestibular. Então o período de um sistema massa-mola é raiz quadrada 2π que multiplica a raiz quadrada. Quanto maior a massa, maior vai ser o período, m sobre k. Quanto mais forte a mola, mais rápido é o período. Essa aqui é o período do sistema massa-mola. Quadruplica a massa da mola, o que acontece com o período? Duplica só, olha que legal, certo? Eu coloco uma mola com uma constante elástica 100 vezes maior. 10 vezes menor, né? Porque é a raiz, né? Um pêndulo simples, galera, o período de um pêndulo simples depende apenas da aceleração da gravidade. Quanto maior a aceleração da gravidade, menor o período. Então, vai lá embaixo. E quanto maior o tamanho do fio do pêndulo, maior o período. Então tu vê, por isso que alguns relógios são relógios de pêndulo. Porque a aceleração da gravidade é constante em um determinado lugar do planeta, né? E se tu sabe o tamanho do L do pêndulo do teu relógio, tu sabe quanto tempo ele demora para ir e para voltar, certo? Então tu vê, relógio de pêndulo funciona porque o período de um pêndulo é constante. E atenção, para ângulos pequenos, o que seriam ângulos pequenos? Aproximadamente menores que 10 graus. Não interfere qual é o ângulo que tu coloca o pêndulo para oscilar. Se tu colocar ele para oscilar em 1 grau ou em 10 graus, o tempo que ele demora para ir e voltar é o mesmo, cara. Que loucura, hein? Certo? Então, período de pêndulo simples, eles podem perguntar do que depende o período do pêndulo simples, eles fornecem essa fórmula, tá? Então, tu só pega a fórmula e pensa através dela. Beleza? Né? E eles podem perguntar do período do sistema massa-mola. A dedução é legal. A dedução, de repente, para quem está mais interessado em uma Olimpíada de Física futuramente e tal, vale a pena estudar a dedução. E já na sequência, eu vou te mostrar as equações das ondas, e aí nós vamos fazer alguns exercícios dessa parte para te mostrar que, apesar de feia, não é difícil não.